irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, o capítulo 34, que tem como tema O Além. Eu vou relatar para vocês o que Ellen G. White escreveu sobre isso. Que essa leitura faça vocês entenderem, que o Espírito Santo de Deus faça vocês entenderem essa leitura. Que temos que tomar cuidado com os enganos do inimigo que é Satanás. Como eu sempre falei, Satanás, ele é um inimigo que está aqui para enganar. Ele é enganador. Temos que tomar cuidado com isso. Eu falo para vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia. Ah, mas eu não sei ler a Bíblia. Eu te falo, peça sabedoria a Deus, com fé, e Deus vai te dar sabedoria. Deus, ele dá sabedoria para aqueles que o buscam. Eu também queria agradecer aos inscritos que estão se inscrevendo no canal, as curtidas que estão curtindo os meus vídeos. Eu queria agradecer muito a vocês, que continuem se inscrevendo no meu canal, compartilhando meu vídeo, deixando seu like, compartilhando. Eu agradeço todos os inscritos que estão se inscrevendo. Que Deus abençoe todos vocês e sua família. Mas antes de nós começarmos a leitura do capítulo 34 do Grande Conflito, vamos fazer uma oração pedindo a sabedoria de Deus, que Deus possa dar sabedoria a vocês, para vocês entenderem a leitura. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos ilumine, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a leitura do Grande Conflito, Pai. O capítulo 34, o Além. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura. O Além, capítulo 34, a série O Grande Conflito. A doutrina que somos naturalmente imortais veio da filosofia pagã. Nas trevas da grande apostasia, tornou-se parte da fé cristã, na qual substituiu a verdade de que os mortos não sabem nada. Eclesiastes 9:5. Muitas pessoas acreditam que os espíritos dos mortos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. A crença de que o espírito dos mortos voltam para ajudar os vivos preparou o caminho para o espiritismo moderno. Se os mortos recebem conhecimento muito superior aos que tinham antes, porque não voltam à terra a instruir os vivos? Se o espírito dos mortos pairam sobre seus amigos na terra, por que não se comunicar com eles? Como aqueles que acreditam na consciência humana por ocasião da morte, podem rejeitar a luz divina, que vem por intermédio dos espíritos glorificados? Esse é um canal que as pessoas imaginam ser sagrado, mas do qual Satanás se aproveita. Anjos decaídos aparecem como mensageiros do mundo espiritual. O príncipe do mal tem poder para fazer surgir diante das pessoas a aparência de amigos falecidos. A falsificação é perfeita, produzida com precisão extraordinária. Muitos se consolam na certeza de que seus amados estão desfrutando o céu, sem suspeitar do perigo, abrem a vida para espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Aqueles que foram para a sepultura despreparados dizem falsamente estar felizes e ocupar altas posições nos céus. Supostos visitantes do mundo dos espíritos às vezes dão advertências que se provam corretas.
Então, depois de conquistarem a confiança das pessoas, apresentam doutrinas que contradizem as Escrituras. O fato de proferirem algumas verdades é às vezes predizerem acontecimentos futuros, os fazem parecer confiáveis. E as pessoas aceitam seus falsos ensinos. A lei de Deus é colocada de lado, e o Espírito da graça é desprezado. Os espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o Criador no mesmo nível deles. Embora seja verdade que os resultados de fraudes muitas vezes são apresentados como manifestações genuínas, acontecem também demonstrações claras de poder sobrenatural, atuação direta dos anjos maus. Muitos creem que o espiritismo não passa de fraude humana, quando se deparam face a face com acontecimentos que não conseguem explicar de nenhuma outra maneira, além de um evento sobrenatural. Não são enganados e o aceitam como se fossem o grande poder de Deus. Com o auxílio de Satanás, os magos egípcios falsificaram a obra de Deus, que está lá em Êxodo, capítulo 7, verso 10 a 12. Paulo testemunhou que antes da vinda do Senhor, será possível ver a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, segundo a Tessalonicenses 2, verso 9 e 10. João declarou: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Apocalipse 13, verso 13 e 14. Não se trata da predição dos meros truques. As pessoas são enganadas pelos milagres que os agentes de Satanás realizam de fato, não os que apenas fingem fazer. As pessoas cultas e refinadas, o príncipe das trevas apresenta o aspecto mais refinado intelectual do espiritismo. Ele agrada a imaginação com cenas extasiantes e descrições eloquentes do amor e da caridade. Leva as pessoas a sentirem tanto orgulho da própria sabedoria, que em seu coração desprezam o eterno. Satanás engana os seres humanos, hoje assim como ludibriou Eva no Éden, incitando a ambição para que exalte a si mesmo. Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal, ele diz, em Gênesis 3, verso 5. O Espiritismo ensina que o ser humano é uma criatura de progressão, rumo à divindade. Alega, o juízo será correto, pois é o juízo do eu. O trono está dentro de você. Todo ser justo é perfeito, é Cristo. Dessa maneira, Satanás substitui a lei de Deus como única regra de julgamento pela natureza humana, pecaminosa, do próprio indivíduo. Esse progresso não leva para cima, mas para baixo. Homens e mulheres nunca vão se erguer acima do próprio padrão de pureza ou bondade. Se o eu é mais elevado ideal, eles nunca alcançarão nada superior. Somente a graça de Deus tem poder para exaltá-los. Entregues a si mesmo, seu caminho será descendente. Para as pessoas autocondescendentes, sensuais e amantes dos prazeres, o Espiritismo aparece sobre um disfarce menos sutil. Nas formas mais grosseiras do movimento, encontram aquilo que está de acordo com suas inclinações. Satanás observa o pecado que cada indivíduo tem a propensão de cometer e oferece oportunidades para que ele satisfaça essa tendência. Tenta as pessoas por meio da intemperança, levando-as a enfraquecer seu poder físico, mental e moral. Destrói milhares por meio da ênfase nas paixões baixas, embrutecendo a natureza inteira. Para concluir sua obra, os espíritos declaram que o verdadeiro conhecimento coloca o indivíduo acima de toda a lei. Qualquer coisa é certa, e Deus não condena.
Afirmam também que todos os pecados são inocentes. Quando as pessoas creem que o desejo é o mais alta lei que liberdade, é licenciosidade e que só prestarão contas para si mesma, quem pode se surpreender ao ver a corrupção se multiplicar por toda parte? Grande número de indivíduos aceita alegremente os ímpetos da luxúria. Satanás apanha em sua rede milhares que professam seguir a Cristo. Apesar de tudo isso, Deus nos concedeu luz suficiente para detectar a armadilha. O próprio fundamento do Espiritismo está em guerra com as Escrituras. A Bíblia declara que os mortos nada sabem e que seus pensamentos pereceram. Eles não participam das alegrias nem das tristezas dos habitantes da terra. Isso é verdade. A Bíblia declara que os mortos não sabem de nada. Mas o Espiritismo fala que os mortos aparecem na forma da pessoa. Isso é engano de Satanás. O que aparecem para as pessoas, a pessoa que morreu que aparece para os seus familiares, são demônios que se personificam da pessoa, que aparecem à imagem da pessoa. São demônios. A pessoa que morreu acabou. Para elas não existe mais nada. O que Deus proíbe? Deus proibiu toda suposta comunicação com o espírito de pessoas mortas. Deus proibiu isso. A Bíblia diz que os espíritos familiares, conforme são chamados esses visitantes de outros mundos, são espírito de demônios. Então a Bíblia chama isso de espírito de demônios. A pessoa que aparece, que os espíritos que parecem para os seus familiares. São espírito de demônios, que está lá em Números 25, verso do 1 ao 3, Salmo 106, verso 28 e 1 Coríntios 10, 20. E Apocalipse 16, 14. Deus proibiu o relacionamento com eles sob pena de morte. Levítico 19, 31 e 20 e 27. Então o Espiritismo encontrou um jeito de entrar em círculos científicos. Invadiu as igrejas e foi acolhido com receptividade em órgãos legislativos, até mesmo nas cortes dos reis. Esse engano gigantesco é um reavivamento da bruxaria condenada há tanto tempo sobre novo disfarce. Ao apresentar o mais vil dos pecadores como se estivesse no céu, Satanás diz ao mundo: não importa se você acredita ou não em Deus e na Bíblia, viva da maneira que lhe agradar. O céu será seu lar. Mas as palavras do Senhor afirmam: ai dos que chamam mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isaías 5, 20. Então Deus abomina a comunicação com os mortos. O Espiritismo faz isso. A pessoa vai lá, eu quero me comunicar com meu pai que morreu. É mentira isso. A Bíblia, ela condena. Deus proibiu a comunicação com os mortos. Entendam isso. O Espiritismo é um engano. Ele te engana. Quando você vai lá querer se comunicar com seu pai, é um espírito de demônio que aparece, que fala a voz de seu pai. Tome cuidado com isso. A Bíblia condena. A Bíblia, ela fala o que é certo, o que é errado. Então tomem cuidado com as enganações de Satanás. Ele está aqui para enganar você. Se você não estiver alicerçado na Bíblia, você vai ser enganado por ele. Tomem cuidado. Espíritos mentirosos personificam os apóstolos, fazendo contradizer os que as escreveram enquanto estavam na terra. Satanás está fazendo o mundo crer que a Bíblia é ficção,
um livro adequado para a infância da humanidade, mas obsoleto hoje, coloca às sombras o livro que jogará a ele e seus seguidores. Faz o Salvador do mundo parecer nada mais que um homem comum, e aqueles que creem nas aparições de espíritos tentam fazer parecer que não houve nada de milagroso na vida do nosso Salvador. Declaram que os milagres dele são muito maiores que os de Cristo. O Espiritismo tem adotado a aparência cristã, mas não pode negar nem esconder seus ensinos. Em sua presente forma, é um engano mais perigoso e sutil. Professa aceitar a Cristo e a Bíblia, mas interpreta as Escrituras de modo agradável ao coração, não renovado. Ele se ocupa do amor como principal atributo de Deus, mas o degrada a um fraco sentimentalismo. A condenação divina do pecado e as exigências de sua santa lei são deixadas fora do campo de visão. Fábulas levam homens e mulheres a rejeitarem as Escrituras como fundamento de sua fé. Cristo é negado tanto quanto antes, mas a maioria das pessoas não reconhece o engano. Poucos têm uma compreensão adequada do poder enganador do Espiritismo. Muitos se envolvem por mera curiosidade. Ficariam horrorizados diante do pensamento de ceder ao controle dos espíritos. Contudo, ousam entrar em terreno proibido, e o destruidor exerce seu poder sobre eles, contrariando-lhes a vontade. Se o inimigo conseguir que submetam a mente e sua direção apenas uma vez, ele os tornará cativos. Nada além do poder de Deus, em resposta à oração fervorosa, será capaz de livrá-los. Todos aqueles que voluntariamente acariciam pecados conhecidos estão convidando sobre si as tentações de Satanás. Essas pessoas separam-se de Deus e da vigilância de seus anjos, deixando-se sem defesa. Quando disserem a vocês, procure um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Isaías 8, verso 19 e 20. Se as pessoas estivessem dispostas a aceitar a verdade bíblica em relação à nossa natureza humana e ao estado dos mortos, enxergariam o poder e os prodígios de mentiras de Satanás no Espiritismo. No entanto, como fecham os olhos para a luz, Satanás coloca suas armadilhas para cercá-los. Rejeitam o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2, versos 10 e 11. Aqueles que se opõem ao Espiritismo atacam Satanás e seus anjos. Satanás não cederá nem mesmo 1 centímetro, a menos que mensageiros celestiais o façam recuar. Ele sabe citar as Escrituras e distorcer seus ensinos. Aqueles que pretendem permanecer de pé nesta época de perigo precisam entender por si mesmo o que a Bíblia ensina. Os espíritos de demônios que personificam parentes ou amigos apelam a nossas mais ternas simpatias e realizam milagres. Devemos resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e que quem aparece dessa maneira são espírito de demônios. Todos aqueles cuja fé não está firmada na palavra de Deus serão enganados e derrotados. Satanás trabalha com todas as formas de engano e seus ardis aumentarão. Aqueles, porém, que estão buscando o entendimento da verdade e purificam a vida por meio da obediência encontrarão defesa certa no Deus da verdade. O Salvador preferiria enviar todos os anjos do céu para proteger seu povo e permitir que uma pessoa confie nele fosse vencida por Satanás. Aqueles que se confortam com a garantia de que não haverá castigo para o pecador estão rejeitando as verdades que o céu proporcionou como defesa para o dia da angústia.
e aceitarão as mentiras que Satanás oferece, as declarações enganosas do Espiritismo. Os escarnecedores ridicularizam aquilo que as Escrituras dizem a respeito do plano da salvação e do castigo que cairá sobre aqueles que rejeitam a verdade. Alegam ter grande pena de mentes tão estreitas, fracas, supersticiosas, a ponto de obedecer aos requisitos da lei de Deus. Entregaram-se de maneira tão completa ao tentador, se uniram tão intimamente a ele e beberam com tamanha profundidade de seu espírito que não sente nenhum desejo de se libertar das armadilhas do maligno. O fundamento da obra de Satanás está na garantia que deu a Eva no Éden: certamente não morrerão. No dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, verso 4 e 5. Ele fará sua obra-prima do engano, exatamente no tempo do fim. O profeta explica: 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Com exceção daqueles a quem o poder de Deus mantém pela fé firmados em sua palavra, o mundo inteiro se deixará levar para esse engano. As pessoas estão rapidamente sendo embaladas até o sono da sensação de uma segurança fatal, e somente o derramamento da ira divina o despertará. Então esse foi o capítulo 34 do grande conflito, o além. Que nós entendemos aqui que o espiritismo é um engano. Isso é obra de Satanás. Aquelas pessoas que morreram e aparecem são espírito de demônios. Tomem cuidado com esses enganos. A pessoa que não tiver alicerçada na Bíblia será enganada pelo Satanás. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!